Bom, fala aí, pessoal. A aula de hoje a gente vai ver um tema muito importante no estudo dos polinômios, certo? Que é o Teorema de Newton. Eu não vou mentir para você, vai ser um pouquinho difícil de você entender. Eu peço que você se esforce muito, assista essa aula com calma, certo? Que com certeza, se você fizer isso, você vai entender. Tá legal? Bom, quais são os pré-requisitos para você entender essa aula? É você assistir todas as nossas últimas aulas de relações de Girard e ter resolvido da questão 1 até a de número 17, menos a 14. Por quê? Porque a questão de número 14 ela envolve teorema de Newton e você só vai poder entender e resolver a 14 quando a gente terminar essa pequena abordagem em cima do teorema de Newton. Bom, então na aula de hoje a gente vai introduzir apenas o teorema de Newton. Você não vai entender o teorema de Newton completamente na aula de hoje. A gente vai apenas introduzir. Então não te preocupa, certo? Não te preocupa que a gente vai ver isso agora. Bom, imagine que a gente tem um polinômio, certo? Um polinômio qualquer com raízes x1, x2, x3 até a raiz xn, ou seja, o polinômio de grau n. A gente não sabe o grau dele, certo? Só estamos representando aqui. A soma de Newton, pessoal, ela vai ser representada assim, ó. S de K igual a x1 elevado a K mais x2 elevado a K mais x3 elevado a K até xn elevado a K. Ou seja, a soma de Newton ela vai ser representada pela soma das raízes do polinômio elevado a um determinado expoente. Por exemplo, digamos que você queira a soma das raízes a soma das raízes uma a uma, por exemplo, a soma de 1, S de 1, você lê S de 1, seria x1 elevado a 1, mais x2 elevado a 1, mais x3 elevado a 1, até xn elevado a 1. Digamos que você queira saber a soma dos quadrados das raízes, seria o quê? S, no lugar do K, seria o 2. S de 2 igual a x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x3 ao quadrado, mais xn ao quadrado. As somas de Newton, pessoal, elas vão ser úteis, certo? Em problemas em que vai ser pedido para a gente determinar a soma dos quadrados das raízes, ou então a soma dos inversos dos cubos das raízes de um polinômio. Por quê? Porque você pode fazer por Girard, você pode até fazer por Girard, mas vai dar muito trabalho, pessoal, vai dar um trabalho muito imenso. As somas de Newton elas vão servir para facilitar cálculos assim, tá legal? Então, o que acontece? Eu não vou demonstrar nessa aula, certo? Para a gente não, entre aspas, perder muito tempo. Eu não vou demonstrar o teorema de Newton. Se vocês quiserem, vocês podem procurar algum artigo sobre isso na internet, sobre a demonstração desse teorema. Tá legal? Então, a gente vai ver direto como aplicar as somas de Newton, certo? A gente vai ver como aplicar. Por quê? Porque quando você vê as somas de Newton sendo aplicadas, você vai com certeza entender do que se trata. Tá legal? Vou repetir novamente. Você não vai entender completamente as somas de Newton nas aulas de hoje. A gente só vai fazer uma pequena introdução. Na próxima aula, eu prometo que vocês já vão começar a aplicá-la com eficácia. Então, vamos só ver um exemplo aqui, ó. Eu vou ensinar para vocês a utilizar as somas de Newton através de exemplos, certo? Eu não vou demonstrar, eu vou ensinar para vocês através de exemplos. Então, vamos lá. Digamos que você tem esse polinômio aqui, ó, x ao cubo menos 9x² mais 26x menos 24 igual a zero. Aí eu vou pedir para você determinar, letra A, 1 sobre a ao quadrado mais 1 sobre b ao quadrado mais 1 sobre c ao quadrado. Letra B, a ao cubo mais b ao cubo mais c ao cubo. E letra C, 1 sobre a ao cubo mais 1 sobre b ao cubo mais 1 sobre c ao cubo. Ou seja, a letra A está pedindo para você a soma dos quadrados dos inversos das raízes da equação. E a letra B está pedindo a soma dos cubos dessa equação. E a letra C está pedindo a soma dos cubos dos inversos das raízes dessa equação polinomial. Tá legal? Ou seja, esse polinômio tem raízes ABC. E eu estou pedindo para você determinar certas somas envolvendo essas raízes. Certo? Então, vamos começar. Está aqui o polinômio. Bom, como vai ser a soma dos... Vamos resolver primeiro a letra A. A soma dos quadrados inversos das raízes. Vai ser representada assim, ó.
No caso da soma dos quadrados inversos, o k, aquele k lá do primeiro slide, vai ser o menos 2. Ou seja, você só vai pegar as raízes e colocar o menos 2 aqui. Ou seja, s de menos 2, a gente fala assim, ó, s de menos 2. Vai ser igual a a elevado a menos 2 mais b elevado a menos 2 mais c elevado a menos 2. Você sabe que isso aqui, na verdade, é isso aqui. Tá legal? 1 sobre a ao quadrado mais 1 sobre b ao quadrado mais 1 sobre c ao quadrado. Certo? Tá aqui, ó. Isso aqui é isso aqui. Beleza? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar, nas somas de Newton, para calcular o S de menos 2, calcular outras somas que vão estar em ordem com elas. Como assim? Por exemplo, para a gente calcular o S de menos 2, a gente vai ter que calcular o S de menos 1, o S de 0 e o S de 1. Perceba que está crescendo aqui, ó. Menos 2. Cresce 1, vai para menos 1. Menos 1, cresce 1, vai para 0. 0, cresce 1, vai para 1. Por que não tem mais 1 aqui? Por que não tem, sei lá, o S de 2? Porque é um polinômio de terceiro grau e vai ter 4 termos, então o número de termos vai determinar o número de soma de Newton que você vai precisar ter nessa equação polinomial. Eu sei que está parecendo meio chato, meio difícil, talvez você não tenha entendido, mas por favor se esforce, que com certeza daqui a pouquinho você vai pegar o fio da meada. Aí vai acontecer o seguinte, você vai entender um pouco na aula de hoje, na aula seguinte a gente já vai metralhar teorema de Newton e você com certeza vai entender. Então vamos lá. Vamos só calcular cada um desses aqui. Eu vou ensinar para você como é que é, presta atenção. Como é que calcula as somas de Newton? Você vai pegar, presta atenção, presta bem atenção. O que você quer, que no caso que a gente quer é o S de menos 2, ou seja, a soma dos quadrados inversos. E colocar de trás para frente, certo? Então a gente coloca aqui de trás para frente multiplicando com o termo independente. A gente coloca aqui, o termo independente é menos 24. Menos 24 vezes S menos 2. E igual a zero aqui, ó, não esquece de igual a zero. E o próximo vai ser o que vem depois dele. Ou seja, qual que vem depois dele? O S de menos 1, certo? O S de menos 1. A gente vai colocar o S de menos 1 no lugar do x aqui, ó. Aí vai ficar mais 26 vezes S de menos 1. Tá legal? E o próximo aqui, ó. Qual que vem o próximo depois de S menos 1? Vem o zero, certo? Então vai ficar menos 9 vezes S de 0. Aqui, a gente colocou S de 0 no lugar do x ao quadrado. Vai só substituindo as somas no lugar da variável aqui, no lugar da parte literal, certo? E o próximo vai ser 1 vezes S de 1. Tá legal? Ou seja, 1 vezes o S de 1 aqui, certo? Então, o que acontece? Eu vou explicar mais uma vez para vocês. Quando você quiser calcular, por exemplo, nesse exemplo aqui, a soma dos quadrados inversos das raízes, certo? Você vai colocar ela de trás para frente na equação. Você vai colocar ela multiplicando com o termo independente, certo? Vai pegar a posterior dela multiplicando com o x, depois com o próximo, que no caso é o x ao quadrado, depois com o próximo, que no caso é o x ao cubo. E você vai substituindo assim. Detalhe, pessoal, esse negócio de fazer de trás para frente só vai funcionar quando o k, que no caso aqui é menos 2, for negativo. Se o k fosse positivo, você vai fazer na ordem. A gente vai ver nas próximas aulas outros exemplos disso, tá legal? Então, as somas de Newton, elas vão fazer o seguinte. A gente pode muito bem calcular o S de 1, a gente pode muito bem calcular o S de 0, a gente pode muito bem calcular o S de menos 1. Mas o S de menos 2 vai dar um trabalho muito imenso da gente calcular. Então, o que vai acontecer? Se a gente calcular o S de menos 1, jogar aqui, depois calcular o S de 0, jogar aqui, e depois calcular o S de menos 1, jogar aqui, a gente vai achar o valor de S menos 2. Por quê? Porque a gente vai isolar o S menos 2 e achar. E é disso que se trata o teorema de Newton. Então, caso você não tenha entendido, bora fazer aqui para você entender agora. O que vai ser o S de 0? O S de 0 vai ser a soma das raízes elevado a 0. Ó. S de K igual a AK mais BAK mais CAK. S de 0 igual a A0 mais B0 mais C0. Você sabe que qualquer número elevado a 0 é sempre 0. Ou seja, S de 0 vai ser igual a A elevado a 0 mais B elevado a 0 mais C elevado a 0. Vai ser A elevado a 0 é 1, B elevado a 0 é 1,
C elevado a 0 também é 1. Então, vai dar aqui S de 0 vai ser igual a 3, certo? Por quê? Porque 1 mais 1 mais 1 é 3, tá legal? Quem vai ser o S de 1, certo? O S de 1, para a gente calcular ele, a gente vai aplicar Girard. Tá aqui, ó. Pulo termo de maior grau, coloca aqui, ó. Menos, próximo, mais, próximo, menos. Tá legal? E tá aqui, o S de 1, ó. A elevado a 1 mais B elevado a 1 mais C elevado a 1, que é a soma das raízes. A gente tem o polinômio aqui, a gente pode calcular a soma das raízes por Girard, ó. A S de 1 aqui, ó, 1 a 1, olha aqui em cima, ó. Menos com menos, mais 9 dividido por 1, 9. Então, o S de 1 vai ser 9, beleza? E o S de menos 1. Aqui, o S de menos 1 vai ser S de menos 1, A elevado a menos 1 mais B elevado a menos 1 mais C elevado a menos 1. Entendeu aquela historinha do K lá no primeiro slide? Ó, S de K vai ser igual a A elevado a K mais B elevado a K mais C elevado a K. Ou seja, S de menos 1, A elevado a menos 1 mais B elevado a menos 1 mais C elevado a menos 1. Tá legal? Dá pra gente calcular aqui esse S de menos 1 facilmente, certo? A gente vai ver no próximo slide. Você sabe que S de menos 1, na verdade, é 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C. Tá legal? Isso aqui é matemática básica. Se você não sabe isso, é bom dar uma pesquisada nisso em seus livros didáticos. Então, vamos calcular o S de menos 1 aqui, porque só falta ele. Ó. A gente tem o S de 0, a gente tem o S de 1. Se a gente calcular o S de menos 1, a gente vai poder calcular o S de menos 2, que é o que ele pede na questão. Aqui, ó, aqui em cima, ó, o que ele está pedindo é isso aqui. A soma dos quadrados dos inversos das raízes. Então, vamos lá.